Galera, é o seguinte, Mortal Kombat 1 já tá entre nós, e tudo indica que a franquia voltou a ser consolidada em seu auge dentro do mercado dos games de luta. Parece que o mecanismo que traz combates viscerais em um estilo de jogabilidade em 2D, que por sinal é um estilo bastante antigo, nunca saiu de moda, e ter isso sendo feito atualmente na nova geração é apenas uma das provas disso. Mas hoje eu quero olhar para o PS3 especificamente usando essa franquia. É possível que os fãs do Xbox 360 estejam vendo esse vídeo e por isso acabem questionando por que eu isolei um jogo que é multiplataforma dentro de um único console. Mas calma, existe um motivo para isso. Cronologicamente, dentro da narrativa que nós vamos criar aqui, o PS3 vai fazer muito mais sentido. Só que eu não posso deixar de dizer que 90% do que vamos falar daqui pra frente pode ser considerado para o Xbox 360 também, com exceção de um único ponto, que é justamente o ponto que nos fez isolar o console da Sony aqui. Vocês vão perceber quando chegar a hora. Se você teve um PlayStation 2, eu acredito que viveu maus bocados esperando por algum título decente da saga Mortal Kombat. Algum título que te remetesse àquela mesma sensação que você tinha quando ligava o seu Mega Drive para poder jogar algum game da saga. Na realidade, foi nessa geração que nós percebemos um certo declínio dentro dos jogos do gênero. Mas acredite, o 2D sempre deu sinais de que ainda valia a pena ser mantido nos games de luta. Quando a franquia abdicou desse estilo para poder ir para cenários tridimensionais em uma jogabilidade que favorecia isso lá no Mortal Kombat 4 no PlayStation 1, muitos fãs ficaram um pouco entusiasmados com o resultado. Vejam bem, a gente tinha perdido vários elementos que eram fundamentais dentro da saga em prol de fazer com que ela se executasse no 3D do PlayStation 1, que apesar de oferecer muitas novidades, ainda assim era limitado para o que ela demandava. Os combos, as mais diversas e variadas finalizações e algo que é a base de Mortal Kombat, que é o realismo apresentado já em consoles como o Mega Drive, foi perdido por aqui. E se agarrem a esse último ponto, inclusive, ele vai ser importante para esse vídeo. Como o PlayStation 1 fazia muita coisa com os gráficos tridimensionais, Mortal Kombat abraçou esse estilo, mas ele não foi o único. Tínhamos Street Fighter tentando surfar por essa onda também, mas adivinhe, ele não deu certo. Esse tipo de mecânicas e de visuais acabaram funcionando em outros jogos de luta naquela época, e Bloody Roar, com seus combates frenéticos em arenas pequenas, e Tekken, que acabou se tornando um clássico, foram alguns deles. Só que o estilo de Mortal Kombat era o 2D, não tinha jeito. O título, juntamente com Street Fighter, conseguiu consolidar os combates em 2D, e como isso, naquela geração do PS1, começou a se acabar, você não conseguia encontrar mais tantos jogos em 2D, porque a popularidade dos jogos em 3D estava aumentando cada vez mais, outras alternativas de jogos precisavam ser buscadas, e na história do PlayStation, foi na terceira edição do console, ou seja, no PlayStation 3, que vemos a saga conseguir aprender com tudo o que a linha do tempo dos jogos de luta ensinou. Essa é uma linha do tempo interessante e cheia de detalhes técnicos que justificam a supremacia do 2D para certos jogos de luta. Mas por favor, faz a boa ação do dia clicando no gostei e se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas antes da gente ver ela. Pode ser? O sucessor natural do PlayStation 1 foi o PlayStation 2. Foi nesse período que começamos a encontrar provas de que tínhamos muito espaço para os jogos em 2D ainda. Esse espaço nunca acabou ou sequer diminuiu, e hoje a gente consegue ver isso com muita clareza. A Capcom deu uma amenizada nos lançamentos de Street Fighter nos anos 2000, e dentro da franquia nesse período, olhando para tudo que foi lançado para ela, encontramos tantos jogos que tinham foco no mundo tridimensional da sexta geração, como também vemos lançamentos no mundo em 2D, usando a capacidade do PS2 para poder enriquecer o fundo dos cenários apenas. Nesse período, o Street Fighter 3, que era um jogo em 2D, não foi dos mais populares, mas comparando com a popularidade do Street Fighter X, que era o game da franquia que era em 3D no PS2, Street Fighter 3 conseguiu sustentar muito melhor a sua imagem. Inclusive, isso vale até para os dias de hoje. O que acontece é que a Capcom parecia não saber muito bem como direcionar a sua saga com essa confusão do 2D e do 3D, mas existiam alternativas que mostravam que o espaço dos jogos de luta em 2D ainda era muito cobiçado, e a própria empresa traz provas disso. Marvel vs Capcom 2, por exemplo, fez um sucesso estrondoso, e é um título que, além de se executar em 2D, faz parte da geração do PS2. O jogo disputava espaço com os jogos que se apropriavam das mecânicas em 3D, algo que, apesar de ser mais avançado, ainda assim não significa que precisava ser atribuída a uma franquia consagrada pelo estilo em 2D. E o sucesso do game é a prova disso. Ele rodava em 2D em um mundo em que o 3D estava sendo popularizado, e mesmo assim fez sucesso. Só que nem todo
todo mundo era amante dos jogos de luta da Capcom, mas mesmo assim encontrávamos apelo para os jogos do gênero em 2D. Aposto que muita gente que gosta de jogos de luta surfou pelo sucesso que foi a franquia Naruto Ultimate Ninja no PlayStation 2. Os combates frenéticos que representavam os eventos do anime com um modo história impecável aconteciam em 2D. E o melhor de tudo é que ele conseguia te imprimir no papel dos personagens por conta da fidelidade dos movimentos, ao mesmo tempo em que trazia a origem frenética dos games de luta em 2D. Foi uma mistura perfeita, e isso faz parte da evolução do Mortal Kombat. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que o fato do jogo se executar em 2D não diminui as peripécias técnicas que ele traz. Entende? É muito importante falar de franquias como essas porque o fato de estarmos numa geração em que o 3D era algo extremamente popular, esse fato não diminuiu a importância das mecânicas em 2D delas. Por isso, não havia a menor necessidade de Mortal Kombat se manter em 3D depois do fiasco que ele precisou passar na geração do PS1 com a sua 4ª edição. Mas mesmo assim, ao longo de 3 títulos na 6ª geração, ele decidiu ficar com as mecânicas tridimensionais. E como sabemos, não funcionou. Serviu apenas para poder desgastar a franquia. Até que a 7ª geração chega. Era meado do ano de 2008. Até esse momento, a 7ª geração ainda estava muito carente de jogos de luta em 2D que movimentassem o mercado competitivo, e a esperança diante de todo o histórico que a gente via era baixa, quase nenhuma. Mas a Capcom teve uma brilhante ideia. A ideia consistiu em pegar tudo o que o 3D possibilitava, visualmente, construir os gráficos do seu próximo Street Fighter e implementar a clássica jogabilidade em 2D. Essa foi a combinação que uniu o avanço da tecnologia às clássicas mecânicas que fazem parte do estilo de Street Fighter, e isso deu origem a algo chamado imersão, mesmo em um jogo que funciona com mecânicas em 2D. No meio dos combates, diante de alguns movimentos, a câmera podia mudar a posição, dar zoom e se mover livremente, mesmo que os combates fossem em 2D. O game ter sido construído em cima da tecnologia gráfica tridimensional possibilitava isso e serviu para tornar os combates mais avançados e imersivos sem perder a dinâmica das lutas em 2D. A ideia deu tão certo que Ed Boon decidiu construir o seu próximo Mortal Kombat da época fazendo exatamente isso. E o que fizeram foi uma jogada de mestre técnica no PS3. Mortal Kombat 9 chegou em 2011 e foi assumidamente inspirado pelo Street Fighter 4. O grande problema é que em 2011 todo mundo já sabia que o motor gráfico que o game usava era problemático no PS3, e isso foi uma preocupação. Basicamente, o PS3 é um console difícil de se operar, e isso não é nenhuma novidade. O que talvez seja uma novidade, no entanto, é que a Unreal Engine 3 também não era lá uma das engines mais fáceis de se fazer funcionar no console da Sony especificamente. A compatibilidade não era muito boa, mas isso não impediu que o game rodasse em 60 quadros por segundo estáveis nele, com uma qualidade de imagem que acontecia em uma contagem de 1280 por 720 pixels. Sim, estamos falando de um game que roda em 720p a 60 quadros por segundo aqui no PlayStation 3. Incrível, né? É por isso que quando falamos de qualquer jogo que não tem um bom resultado final em determinado console, um dos pontos que a gente mais precisa levar em consideração é se ele teve ou não teve otimização considerando a plataforma para a qual ele foi desenvolvido. E isso Mortal Kombat teve. Quando um desenvolvedor decide usar uma engine para poder construir o seu game, ele pode pegar esse motor gráfico e fazer modificações. Algumas engines vão permitir muitas modificações, outras vão ser mais fechadas nesse sentido. E a Unreal Engine 3 sempre foi muito elogiada por permitir muitas modificações para poder abranger o maior número de jogos e necessidades possíveis. Normalmente essas modificações acontecem para poder implementar novas funções ou para se adequar ao que o jogo precisa. Nem sempre ela vem com o pacote completo. Só que as modificações precisam vir acompanhadas de otimização, especialmente em um console como o PlayStation 3. Por isso, nem sempre essas modificações dão certo. Mortal Kombat modifica exageradamente esse motor gráfico. De acordo com entrevistas, a Unreal Engine 3 se tornou quase que um motor gráfico novo só para poder dar suporte a esse game, e o principal motivador disso foram os 60 quadros por segundo. Vejam bem, se hoje em dia, com a tecnologia e facilidade que temos no mercado, os 60 FPS ainda são uma grande questão a ser respondida por quem desenvolve um jogo, imagine na 7ª geração, em que os 30 FPS diversas vezes não eram estáveis, principalmente no PlayStation 3. Mas felizmente, esse não foi o caso aqui, por isso o PlayStation 3 é um caso tão interessante da gente olhar para Mortal Kombat. Mas é agora, depois de entendermos como o jogo foi fundado, que vemos o que ele trouxe de novo e como se apropriar do 2D foi importante até para a parte estética do game. Vamos voltar à época do Mega Drive dentro da franquia. Graças à necessidade do 2D, houve uma coisa que fez com que os games envelhecessem muito bem se considerarmos que estamos falando de jogos da década de 90.
o realismo. Para encurtar essa parte da história, basicamente os games da franquia usavam atores reais para poder capturar os movimentos e isso dava o realismo que os títulos pediam. Se compararmos o Mortal Kombat 4, que é um jogo do PS1, com o Mortal Kombat 3, que é um jogo de uma geração atrás da dele, até graficamente o terceiro game da franquia vai ser mais confortável de ser visto, mesmo fazendo parte de uma geração mais fraca. Só que existiam limitações que nos fazem olhar para o PS3 e ver onde ele mostra o seu poder ao se basear nesse realismo. E esse é o ponto. Uma dessas limitações era que personagens como os ninjas, ou as ninjas, tinham individualidade apenas nos movimentos, porque quanto à aparência, era sempre o mesmo ator ou atriz com a mesma roupa, só que com a coloração diferente. Isso impedia miudezas enquanto detalhes gráficos, por exemplo, mas a geração do PS3 não impediu isso, por isso não temos do que reclamar aqui. Mesmo tendo que dar conta de 60 quadros por segundo, que mais uma vez vale ressaltar, são estáveis e 720p de resolução, o jogo brinca com os detalhes nos personagens sem esquecer que toda essa brincadeira técnica precisa considerar o realismo que foi atribuído lá nos primórdios. À medida que as lutas vão rolando, os personagens vão ficando com danos aparentes que podem acontecer nas suas vestimentas ou até mesmo na sua pele. Já as roupas, agora elas têm individualidade e se aproveitam da alta resolução da época para poder mostrar isso. E essa alta resolução é fundamental por aqui. Vou explicar. Ninjas como Scorpion, por exemplo, têm diversos adereços na sua vestimenta que fazem com que ele se distingua bastante de qualquer outro ninja que esteja presente dentro do game. E mesmo que ele mantenha uma certa semelhança com Sub-Zero, algo que faz uma clara referência a como os personagens eram tratados lá na era do Mega Drive, ainda assim a distinção deles por conta desses detalhes acoplados vai muito além do que apenas na cor da roupa. E tudo isso é responsabilidade dos detalhes. Para vocês terem uma ideia, tomaram cuidado até com o tipo de tecido de cada roupa por aqui. Reparem como a calça do Kung Lao é representada. Para mostrar um tecido mais emborrachado, aplicaram um certo grau de luz especular para fazer com que ela pareça estar rebatendo algum tipo de luz por conta do tecido. É um detalhe quase que imperceptível, e é esse tipo de coisa que, combinado a todos os outros elementos que a gente mencionou, que faz com que o crescimento dos gráficos nos personagens não deixe de acompanhar o realismo da série, mesmo com a inserção dos gráficos em 3D. Nos jogos do PS2, por conta da ausência da possibilidade nos detalhes pequenos, as mudanças nas roupas eram sempre grandiosas. Olhem para essa roupa padrão do Sub-Zero no Mortal Kombat Deception, por exemplo. Pode parecer que isso serve para mostrar a grandeza técnica do game, mas na verdade é para esconder a limitação daquele período. Mantenham em mente o seguinte: quanto menor e mais minucioso for um elemento, mais trabalho ele vai ter para poder ser renderizado. Trazer o personagem com uma vestimenta parecida com a do Scorpion significaria que ele precisaria ter mais detalhes para poder criar uma distinção entre os dois, e mais detalhes para criar distinção entre os personagens demanda de maneira automática mais resolução para que esses detalhes possam entrar em evidência na tela. Se você aplicar um número exacerbado de detalhes pequenos, minuciosos, sem a presença de uma alta resolução, de nada vai adiantar porque esses detalhes vão ser ofuscados, e resolução é algo que não se tinha naquele período, então não fazia sentido. Aqui no PS3, no entanto, esse tipo de amarra foi solta. Só que se todo o conjunto não corroborar, de nada adianta. Eu gosto muito de olhar para como os jogos antigos funcionam, porque foi no Ultimate Mortal Kombat 3 que eu consegui executar o meu primeiro Fatality. Segurar o Y e o B e fazer a sequência, 2 para cima, 1 para trás e 1 para baixo de média distância com a Sonya, foi a minha primeira conquista gamer. E em cada um desses Mortal Kombats mais antigos, como existia uma responsabilidade muito grande em fazer a conexão dos cenários que costumavam ser representados com fotos, com os personagens que eram atores reais sendo capturados, o resultado final na ambiência deles era incrível, e isso só acontecia porque se entendia que tinha muita responsabilidade e o trabalho era bem feito. Em muitas vezes usavam mais do que uma camada para poder torná-los concretos. Mesmo no Mega Drive, os cenários pareciam vivos de alguma forma. Isso fazia com que muitos tivessem uma sensação de escala enorme. Olhem esse cenário do Portal, por exemplo, como era incrível na época. Ou olhem os cenários das pontes, como trabalhavam bem, mesmo não tendo muita coisa no fundo. O que o Mortal Kombat 9 faz então é pegar esses cenários, considerar o conceito deles e depois simplesmente aplicar a tecnologia atual para que essa ambiência seja mantida, porém traduzida para uma nova geração. A magnitude da The Pit 2, que é um cenário clássico, é sensacional. Ela foi traduzida para um nível de escala completamente diferente. Então a gente já entendia que lá no Mortal Kombat 2 a sensação de escala era presente, mas aqui, no novo Mortal Kombat do PlayStation 3, isso foi traduzido para um nível muito mais alto.
Eles pegaram a essência e colocaram num nível muito maior. O jogo não considerou apenas as camadas, ele considerou que os detalhes em larga escala também eram necessários. Nos Mortal Kombat do PS2, esse começou como um ponto positivo, mas depois foi decaindo, porque a responsabilidade com a sua extensão para usar as mecânicas em 3D foi ficando cada vez mais difícil. No Dead Alliance, que foi o primeiro da sexta geração, existiam muitos ambientes que se apropriavam das capacidades da época para poder trazer muitos elementos em tela, e isso, à medida que os jogos foram passando, como no Deception e no Armageddon, foi caindo, porque esses ambientes queriam ser mais dinâmicos, então eles reduziram os detalhes para poder aumentar a extensão do ambiente. O que eu estou tentando dizer aqui é que o esquema de jogabilidade em 3D só trouxe malefícios para a franquia. Quando a gente olha para Mortal Kombat 9, que quis se focar apenas na dinâmica da luta entre os dois jogadores, esse não foi nem de longe um problema. Os cenários são incríveis e os personagens também. O Mortal Kombat 9 conseguiu entender o que ele precisava fazer com o 3D, que era basicamente aplicar a tecnologia nos gráficos. A jogabilidade ficou a cargo dos elementos em 2D. Esse conceito de detalhes combinados com a essência dos clássicos deu tão certo que, por mais que os ambientes tenham detalhes incríveis na sétima geração, como a iluminação dinâmica e diversos NPCs em alguns locais, não é isso que chama a atenção. O que chama a atenção é aquele sentimento que foi atualizado dos cenários incríveis lá do Mega Drive, agora para o PlayStation 3 e para o Xbox 360. Digamos que esse foi um verdadeiro crescimento tanto dos cenários como dos personagens, do 2D para o 3D. Era isso que a gente estava esperando ver ao longo de um bom tempo. E por essa combinação ter funcionado, a câmera funciona no mesmo estilo de Street Fighter 4, dependendo da ação executada, ela vai se movimentar, deixando os combates mais imersivos. O jogo não podia ter ficado melhor, e por tantas dificuldades, o PS3 foi o console que se destacou aqui. Era difícil encontrar um game multiplataforma no console que conseguia se comportar tão bem, ainda mais quando lembramos que ele roda em 60 quadros por segundo com tantas responsabilidades em um cenário de quase incompatibilidade da Unreal Engine 3 com a plataforma. Agora, parece que o Mortal Kombat 1 eleva isso a um novo patamar com os novos consoles. Mas me conta aqui no campo dos comentários, dessa nova leva de jogos da franquia, qual é o seu favorito? Eu quero saber a sua opinião. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia solta de ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.